Com você, o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 14, os versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite cuidar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. E então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhe disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? Eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Já escutamos várias vezes a questão seguinte: a fé, o seguimento a Deus, não pode ser exclusivamente pela lei. Há muitas pessoas extremamente ligadas à lei, a ser os fariseus. Tudo o que faziam estava na lei, faz. Se não está na lei, não significa nada. Como que era a lei da época? O sábado, dia dedicado ao Senhor. Por isso, no dia de sábado, nenhum trabalho poderia ser feito. Mas veja bem, o trabalho dedicado à pessoa. Mas se fosse um boi, se fosse um animal que dê valor econômico, se caísse num buraco, podia salvá-lo, podia trabalhar. Então veja bem que a economia está acima do humano. Então por isso, se o boi, se o cavalo, o animal caísse, não é por causa dele, mas é por causa da economia que dava, entendeu? Mas o ser humano está desvalorizado. O ser humano não está sendo de fato amado como deve ser. E então veja bem, um homem que sofre, está doente, e é dia de sábado, eu poderia perguntar a palavra de Deus assim: não teria outro dia, por que este? Poderia ser outro dia, o homem está doente já há vários dias, mas o Senhor de fato escolhe o sábado para dizer que ele também pertence a Deus. Que Deus é o Senhor do dia, do sábado, de todos os dias. Ele é o Senhor. Por isso a sua ação acontece em qualquer momento, para que todos possam de fato vivenciar a experiência do amor, da vida, da comunhão, a experiência de um Deus que está sempre presente na nossa vida. Por isso então, veja bem, a porta para entrar de fato diante do reino de Deus é viver o amor, viver a bondade, viver a comunhão. Por isso então, Deus é aquele que nos fortalece, que nos ajuda a viver sempre o amor e a bondade. Olha, quando Jesus coloca os fariseus, os doutores da lei, aqueles que só vivem pela lei, quando ele os cobra a fé, eles ficam calados. Eu gostaria de pedir a você o seguinte: na época de Jesus e nos dias de hoje, tem gente que quer subir e ser perfeito, e dizer, eu quero estar num patamar perfeito. Sabe o que acontece com essas pessoas que querem isto? Ficam do alto, olha os outros de cima e se acha que são de primeira classe, que são os melhores de todos. No entanto, veja o que Jesus faz. Ele desce, ele não subiu, ele desceu e foi ao encontro do mais empobrecido, do mais sofrido, daquele que mais precisava. Ele lá desceu. Não é assim a vida dos santos? Os santos que interpretam a palavra
Desce lá na situação em que a pessoa está, ao mais pobre, ao mais sofredor, para poder resgatá-lo. A nossa religião, se não tiver a preocupação com o empobrecido, com o que sofre, com o que está abandonado, ela se torna uma religião elitizada, somente de pessoas que se acham que são de primeira classe, todas enfeitadas. O Papa Francisco nos convoca que é preciso o quê? Uma igreja que seja toda suja pela lama, porque foi anunciar o Evangelho a uma igreja toda bonitinha, fechada nas nossas igrejas, sacristias. Por isso, então, convido você, nós estamos chegando no finalzinho, estamos acabando o mês missionário. Seja também missionário, vamos descer, ir ao encontro do outro, para que a palavra de Deus seja anunciada. Muita paz para você.